Olá, muito bom dia, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua manhã, que Deus possa enriquecer você de bênçãos, que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Receba a paz do Senhor Jesus nesta manhã, desde que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado está ele, Cláudio Gundim. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Tudo abençoado. Graças a Deus. Muita Glória. luta, mas muita vitória, Rodrigo. Sempre. Como diz meu xará, a vida do crente não é fácil, mas nós estamos aqui rompendo. Mas é boa. Graças a Deus. Sim, é boa. Você que está conosco, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Faça, o serviço, faça o trabalho de um abençoador, de alguém que transborda na vida de outras pessoas. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus irá mexer no seu coração. Então nós vamos esta manhã começar por uma mensagem poderosa que o Senhor nos deu, cujo tema é profetizando vida no meio do caos. Uau, é forte, hein? É forte, e essa palavra é forte, muito mais forte do que você imagina, do que eu imagino, né, Rodrigo? É verdade, Cláudio. O texto, então, é o capítulo 37 do livro de Ezequiel, então nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Uau! Uau mesmo, Rodrigo. Que palavra, Cláudio. Cláudio, quando se fala caos, se fala de algo assustador, Se fala de algo que mexe com a pessoa, que mexe com o ser humano. A palavra caos, ela causa um certo pavor, um certo medo. E quantas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, posteriormente irão nos ouvir, que estão vivendo um caos, na sua vida pessoal, espiritual, familiar, financeira, sentimental, emocional, Quantas pessoas estão vivendo um labirinto, um caos, que você não consegue encontrar saída, você não consegue encontrar resposta, E é sobre isso que nós vamos falar esta manhã, porque Deus está nos direcionando para você usar uma das ferramentas mais acessíveis e pouco usada por nós cristãos, pouco usada por nós para mudar a situação do caos, E eu estou falando da profecia,
ou da palavra profética, aquilo que nós liberamos no mundo espiritual. Eu estudei um tempo, Cláudio, e se tem uma coisa que o diabo não tem, é arma. O diabo, ele não tem arma, ele trabalha com as armas que nós oferecemos a ele. Ele trabalha com armas que nós oferecemos a ele. E quantas vezes nós colocamos em nossos lábios, e existem 3 campos de batalha no espiritual, no mundo espiritual, que é a cabeça ou a mente, o coração, que fala do sentimento, das emoções, e os lábios. Olha isso aqui, 3 campos de batalha, que fala que é a mente, o coração e os lábios, né? Então, quantas vezes nós usamos os nossos lábios como arma para o próprio inimigo trabalhar contra nós, né? Porque o diabo, ele não tem armas, mas ele trabalha com aquilo que você libera, com aquilo que você fala, com aquilo que você verbaliza. Então, muitas vezes nós vivemos um caos, não porque o diabo nos colocou nesse caos, o inimigo nos colocou nesse caos, ou nem mesmo o próprio Deus colocou nesse caos, mas por aquilo que nós liberamos no mundo espiritual, né, Cláudio? Tremendo, né, Rodrigo? E você falando dos lábios, a gente proferir armas, né, que dá legalidade, que dá o direito ali do diabo, enfim, interferir em situações da nossa vida, na nossa família, enfim. Nós temos que ter uma responsabilidade enorme, Rodrigo, com o que a gente fala. Justamente. Porque a gente fala não é só de nós, né? A gente fala da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho. A gente fala também de outras pessoas. Sim. E a gente fala também das coisas de Deus. Então, é aquela faísca, né? Uma faísca que você pode acender a chama ali do seu fogão e fazer uma comida, mas com a mesma faísca você pode atear fogo numa floresta. Verdade. E esse fogo pode incendiar lares, incendiar animais, levar o caos. Causar uma destruição absurda, né? Quantas famílias, quantas vidas não são destruídas por uma calúnia que é ministrada pela palavra, né? Um levante contra alguém, uma palavra contra alguém, né? E quantas vezes a Bíblia fala que em parte nós falamos e em parte profetizamos. Existe aqui, e o diabo não conhece brincadeira, né? Mas o que isso tem a ver com o texto que vocês leram? É porque quando a gente, só para contextualizar, Cláudio, quando nós lemos Ezequiel 37, nós estamos vendo aqui Deus levar o profeta, e o Cláudio me fez uma pergunta anteriormente, né, antes da gente começar o programa, o Cláudio me fez uma pergunta se isso realmente, essa é a dúvida de muitas pessoas, se isso é literal, se realmente aconteceu, ou se isso é uma visão. Na verdade, isso foi uma visão que Deus deu a um profeta chamado Ezequiel, né? Deus deu ao profeta a visão e Deus o leva em um vale onde havia um caos absurdo. E o vale aqui, Deus mostra para Ezequiel e Deus faz uma pergunta, uma comunicação. Existe um relacionamento de Deus com o profeta, uma comunicação de Deus com o profeta, e a pergunta que Deus vai fazer, o versículo 1, a Bíblia fala que o profeta diz assim: e veio a mão do Senhor e me levou. Quem levou foi o próprio Deus, né? Porque tem provação que é Deus que te leva, tá, gente? Tem provação que é Deus que te leva. O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo próprio inimigo. E a própria visão também, né? E a própria visão também. Tem aquele lado que a gente, às vezes, você come muito na noite, e aí no decorrer da madrugada a gente sonha, sonhos que... Mas tem sonhos que realmente são visões, né? São visões, que são do âmbito espiritual, né? E Deus levou o profeta em uma visão, e o Espírito do Senhor, está aqui em letra maiúscula, que é o próprio Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor colocou Ezequiel no meio de um vale, e onde ele olhava, ele via ossos, e Deus vem a ele, e olha só a indagação, o diálogo de Deus com o profeta. Quando Deus coloca o profeta no meio do vale, ali era um caos, e Deus fala para ele assim: Ezequiel, o que tu vê? Aí ele vai falar assim: Senhor, eu vejo, né, um vale que está cheio de ossos, né, sequíssimos. Perceba que a palavra não é seco, é sequíssimo. E essa tradução da palavra sequíssimo aqui é estado avançado de esfarelamento.
Um osso seco, ainda ele tem a sua composição, mas o sequíssimo, ele está em estado avançado de esfarelamento, ou seja, já está se desfazendo, Cláudio. Né? Então, tipo assim, ou seja, o grau de secura é tão grande, é avassalador, a ponto de estar esfarelando. Ou seja, a situação é precária, é difícil, é gravíssima a situação. Aí Deus vem ao profeta no diálogo e fala assim: ok, Ezequiel, então o estado do vale é absurdo, é sequíssimo. A pergunta é: poderão viver esses ossos? Cláudio, isso é fantástico. Rodrigo, há momentos que a gente sente assim como imagina Ezequiel, né? Deus nos faz algumas perguntas, né? Deus nos coloca numas provas, Deus nos leva a ter alguns entendimentos, que a gente fica diante de Deus assim, né? Porque essa pergunta é uma pergunta difícil de se responder, né, Rodrigo? Muito difícil. Poderão viver esses ossos que estão sequíssimos, que estão ali em estado de esfarelamento, né? O profeta, para responder a pergunta, tinha que ter essa sabedoria mesmo, né? Ele tinha que ter sabedoria e ele tinha que ter o conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala de corpo, um corpo, né? Ainda é um corpo. Tem pele, né? Tem ali ainda o tecido, os órgãos e tal, estamos falando de um corpo. Quando a gente fala de ossos, já não tem pele, não tem órgãos, não tem sangue, não tem nada. Pedaço por ali, pedaço por ali. Ossos. O esqueleto, você olha, é só o esqueleto. Né? Quando você vê ossos sequíssimos, gente, é uma situação, aos olhos do homem, impossível. É o fim, acabou. Deus pergunta para ele: poderão viver só? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, você consegue enxergar a vida quando você olha para esse caos? É o que Deus está perguntando. Quando você olha para essa situação, para esse vale, né, de numerosos ossos. E quando a gente fala de ossos, Cláudio, não falando de um corpo humano, eu não sei ao certo quantos ossos tem um corpo humano, mas são milhares, são centenas de ossos. Né, pequenos, grandes, né, crânio, fêmur, tíbia, né, e são centenas de ossos no corpo humano. Aí Deus está falando assim, e nós estamos falando de um grande exército. Então pensa no tanto de ossos que Ezequiel não estava vendo. Ou seja, milhares de situações, né? E Deus fala assim: esses ossos, porque está no plural, poderão viver? Você consegue enxergar a vida nesses ossos? Ezequiel dá uma resposta, que o Cláudio foi assertivo. Ezequiel dá uma resposta que talvez eu não daria, porque a gente tem o costume de olhar para o momento. A situação que você está vivendo no caos, você está olhando para o caos. Né, Rodrigo? Você só está enxergando aquele momento. A sua visão ali contempla aquilo ali. Os olhos só te levam naquilo que está aparente. E talvez você esteja assim, você está olhando para o momento. E o momento que você vê é o quê? Destruição, né? Separação, droga na família, opressão maligna, enfermidade, né? Você vê tristeza, pessoas desenganadas pela medicina. Quando você olha para o seu lado, ao seu redor, o que você vê? Você vê um passado que te atormenta, você vê crise emocional, você vê depressão, ansiedade, pânico, pavor extremo, você vê, né, porta fechada, você vê o que mais? Ausência, você vê a desesperança. Tem situações que o ser humano, Rodrigo, quando ele está lá no fundo do poço, é como se ele tivesse, igual Ezequiel, em volta daquele caos, né? Ele não vê saída. Não vê. Tudo que você humanamente pode fazer, às vezes você já fez, né? Há situações na vida da gente que a gente tenta lidar com elas, a gente tenta humanamente resolvê-las, mas a gente não consegue. Tem situações que até mesmo em nós a gente não consegue resolver, né, Rodrigo? Quanto mais, às vezes, quando envolve a família, os filhos, às vezes o lar, o seu trabalho, às vezes você já prostrou diante de Deus, já orou, né? Talvez você já se consagrou, você já fez uma campanha de oração, talvez você já pagou um preço, né, para mudar aquela situação, aquela realidade, né? E aí você ouve essa palavra, é como se reacendesse a sua esperança, é como se essa fagulha aqui acendesse novamente a sua fé.
trazesse a sua memória de novo. Gente, será que eu tenho que novamente voltar a crer? Será que realmente eu vou ter que voltar a ter esperança que essa realidade, né, vai passar, que essa situação do momento, talvez já se arrasta há anos, vai mudar? Será que tem jeito, né, para a minha causa? Será que Deus ainda vai fazer isso na minha vida, no meu lar, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos? Né? Porque há situações, Rodrigo, que a gente, humanamente falando, a gente persiste por um tempo, mas somos falhos. Somos falhos, pecadores, somos fracos, Rodrigo, que às vezes até a nossa fé em determinado momento, a gente não tem às vezes fé suficiente para em todo momento persistir, em todo momento acreditar. Às vezes você está naquele momento que aí você está assim, e agora? Eu acredito, né? Ou eu realmente vou conformar com essa situação, com essa realidade. Não é, Rodrigo? É verdade, Cláudio. E quando a gente ouve, né, a resposta do profeta a Deus, ela é fantástica, porque Ezequiel não está preso no momento. Ele vai olhar e falar assim, olha, se eu for olhar para o momento, para a circunstância e para quem eu sou, Ezequiel, eu imagino Ezequiel pensando nisso, né? Para quem eu sou, não tem jeito. Mas eu estou olhando para quem me pergunta. E eu conheço quem está me perguntando. Então ele fala assim, ó, quem está me perguntando é Deus. E Deus é aquele que pode mudar toda a história, todo o cenário. Então Ezequiel responde para Deus assim, Senhor, tu sabes. Aí olha só a resposta de Deus para Ezequiel. Então Ezequiel profetiza. Uau! Ou seja, olha aqui, ó, olha o que Deus está falando para Ezequiel. Ezequiel, a resposta da vida, a resposta desse caos está na sua boca. Profetiza, libera uma palavra sobre esses ossos. E olha só, e diga a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só que fantástico isso aqui, ó. Não é Ezequiel que vai fazer, é a palavra que faz. É a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus liberada sobre a situação que resolve. Ouvir a palavra do Senhor. Aí olha só que fantástico isso aqui, Cláudio. Olha o versículo 5, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, né? É o Ezequiel, é o profeta, liberando. Assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis, e porei sobre vós carne, né? E colocarei, estenderei pele sobre vós, e colocarei meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É o profeta liberando a palavra sobre a situação. Né? O que Deus está falando para Ezequiel é o seguinte, ó, Ezequiel, quando você profetizar, você vai dizer que tudo vai chegar no lugar. Uau! Quando você for liberar uma palavra, você não está vendo isso acontecer ainda, mas você vai liberar uma palavra onde tudo chegará no lugar. Quer receber algo de Deus aí para a sua vida? Então recebe. Olha, Deus está dizendo para você esta manhã, coloque a sua fé em prática e libere uma palavra sobre a situação que você está vivendo, e tudo Ele colocará no lugar novamente. Eu estou olhando para você e te dizendo, coloque Deus na frente e tudo vai chegar no lugar que precisa chegar. Agora, quando foi que isso aconteceu, Cláudio? Quando foi que isso aconteceu? Versículo 7. Quando tudo acontece, está no versículo 7. Você consegue ler para nós, Cláudio? Sim. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Meu Deus! Ou seja, nada aconteceu antes da profecia. Tudo acontece depois que ele libera. Ah, você não pegou. Deus está dizendo para você, amém, tudo vai acontecer depois que você liberar uma palavra. Enquanto eu profetizava, não foi antes da profecia, não foi depois da profecia, foi enquanto eu estou profetizando. Houve um barulho, um rebuliço, e os ossos chegaram, cada osso ao seu osso. Nossa, se cada osso chegou ao seu osso, isso me faz entender que havia o quê? Um distanciamento, uma separação, né? Então cada osso chegou aos outros, porque na palavra profética e na ordem de Jesus, meu amigo, tudo que está desconectado começa a se conectar. Amém ou não? Tudo que está fora do lugar vai chegar ao seu lugar, né? Vai chegar no seu lugar. Então essa manhã Deus está falando para você que tudo que está fora, desconectado, sem conexão, se você começar a liberar a palavra hoje, a palavra profética direcionada, porque isso aqui é interessante, porque Deus vai falar assim, ó, primeiro profetiza sobre os ossos.
Existem duas direções aqui. Primeiro é para os ossos, depois para o espírito. Então, primeiro direciona a palavra sobre os ossos. Porque não tem como haver espírito se não tiver corpo. Então, primeiro é gradual. Então, primeiro você vai conectar as coisas no lugar, para depois gerar vida. Uau! Ou seja, estou arrepiado tem aqui. um processo, né, Rodrigo? Tem um processo. Tem uma ordem, tem uma Sim. sequência, né, Rodrigo? Perfeito. Está falando de quê? De organização, né, Rodrigo? E Deus é um Deus organizado, né, Rodrigo? Uau! Você está me fazendo lembrar do próprio Adão. Primeiro Deus cria Adão nele, formou Deus um homem. Então disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, está criado em Deus. Depois Deus vai formar do pó. Então formou Deus o homem do pó da terra, formou, só que não tinha, era um boneco, não tinha vida. Era um corpo. E agora vem e soprou nas narinas do homem, e o homem recebeu o fôlego de vida. Aqui a Ezequiel foi a mesma coisa. Primeiro um exército, depois a vida. Primeiro Deus quer formar, conectar para depois dar vida. E olha só o versículo 8, Cláudio. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ô, Cláudio, o corpo estava formado agora. E olha só como é que é a formação do corpo. Agora que me atentou aqui agora, o nervo ele tem que vir antes da carne, porque a carne sobressai ao nervo. Né? Olha a ordem cronológica. Primeiro vem o nervo, depois a carne, depois a pele. E depois o espírito. Uau, que fantástico isso aqui. Olha como é que Deus vai reorganizar a sua vida. Primeiro ele vai tocar lá no nervo, aquilo que ninguém está vendo. O nervo ninguém vê. Depois ele vem com a carne, que dá estrutura. Depois a pele para cobrir, a carne proteger. Ou seja, Deus está colocando tudo em ordem, começando por algo que ninguém está vendo. Meu Deus, essa foi forte, hein? E agora, Cláudio, depois que tudo, formou um grande exército, correto? Versículo 9 está dizendo, formou um grande exército, mas não tinha vida. Espírito ainda, né? O que adianta você ter um sonho se esse sonho não está vivo? O que adianta você ter um projeto, mas não tem vida o projeto? Está tudo ali estruturado, esquematizado, você sabe tudo aqui, está tudo pautado bonitinho, mas não ganhou vida. Então, tudo sem vida não é nada. Então Deus vem a Ezequiel e fala assim, Ezequiel, e agora? Falou, Senhor, foi top, foi maravilhoso. O espírito, o exército está aqui pronto, eu estou animado, mas não tem vida. É um monte de cadáver. Melhorou, antes era osso, agora é um monte de cadáver, mas não tem vida. Aí o Senhor vem a ele e fala o quê, Cláudio? No 9. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Rapaz, quem fala é Deus. É Deus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Uau! Rodrigo, agora Ezequiel, diante de tudo ali, ele esperou o comando de Deus. E a gente, Rodrigo, às vezes em meio ao caos, em meio a uma situação adversa, em meio a uma situação, a gente quer sair daquela situação rápido. E nem sempre a gente espera o comando, né, Rodrigo? É verdade, Cláudio. Então, a gente, por mais que você está vivendo uma situação de aflição, de dificuldade, talvez até de desesperança, isso aí vem como uma palavra para você, espera o comando de Deus, né? Também não faz da sua forma, do seu jeito, não. Uau. Vai na direção de Deus, né, Rodrigo? Verdade. A gente agir de acordo com a vontade de Deus é que vai nos levar ao êxito, né, Rodrigo? É verdade. E aqui está falando de 4 ventos. E os 4 ventos na Bíblia são vento criador, transformador, renovador e vivificador. Olha só que fantástico isso aqui. 4 ventos que a Bíblia diz e os 4 ventos que Ezequiel que o Senhor deu ordem a Ezequiel para assoprar. Assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Aqui é o Neshama, né? O Nefesh, é o Ruach de Deus, né? A pneuma, a palavra grega para vento, né? O espírito, e Ruach é a palavra hebraica. Agora, olha só que fantástico no versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo.
Uau! Oh, glória! Ou seja, só depois da profecia que houve a vida, só depois da profecia que o Espírito entrou, só depois que a profecia que eles se colocaram de pé, só depois da profecia que formou um grande exército. Ou seja, a resposta está naquilo que você verbaliza. Amém. Quantas pessoas usando sua boca para murmurar, para reclamar, maldizer, né? E Deus está falando assim, use sua boca para abençoar. Faz um teste, fica uma semana sem murmurar, sem reclamar, só agradecer e abençoar. Aquele filho que você só amaldiçoa, comece a dizer, meu filho é uma bênção, comece a dizer, meu filho é uma abençoado, meu filho é homem de Deus, é mulher de Deus. Comece a usar essas palavras, meu casamento é restaurado, meu casamento é uma bênção. Substitua, né, a palavra. Substitua e você vai ver o que Deus pode fazer através de uma palavra profética, né, Cláudio? E pode fazer tudo além do que você espera e muito mais. Rodrigo, o exército não só ganhou vida, mas ele se colocou de pé. De pé. E Deus quer a gente, Rodrigo, de pé. De pé. Nós queremos estar na presença de Deus de forma que a gente venha o glorificar, o honrar, o engrandecer. Essa situação que você está vivendo, talvez, a situação que você está passando por ela nesse momento, é para glorificar a Deus, né? É para engrandecer a Deus, é para que você tenha testemunho para contar. E o seu testemunho vai honrar, vai glorificar e vai exaltar o nome de Deus. E muitas pessoas, ao ver aqueles testemunhos, também hão de se fortalecer e se colocar de pé. É verdade. Isso, Rodrigo? É verdade. Porque há situações que eu já passei na minha vida, e certamente você também compartilha comigo, Rodrigo, que a gente vê que, assim, que foi a mão de Deus que nos segurou, que nos sustentou, foi a mão de Deus que esteve conosco ao tempo todo, porque sem Ele a gente não consegue, sem Ele a gente não dá conta. E aí você vê que a partir daquele socorro, daquele agir de Deus, ainda que o processo foi lento, não aconteceu no seu tempo, foi demorado, mas lá na frente você testifica que realmente foi Deus. E você, ao contar esses testemunhos para as pessoas, você está glorificando, exaltando, engrandecendo aquele que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, né, Rodrigo? Graças a Deus. Cláudio, que palavra poderosa. Amém. Que texto abençoado, que você possa profetizar a vida no caos que você possivelmente estiver vivendo. Amém. Vamos orar? Amém. Você conduz? Conduz. Amém. Senhor Deus, grandioso Obrigado, Pai, Senhor, muito obrigado por esta dia, palavra, Senhor. Por esta palavra. Muito obrigado por essas honrar, revelações do Senhor. Noite. Muito obrigado Esta porque manhã, o Senhor deixou escrito, no nome de Jesus. o Senhor deixou documentado Estenda na Tua palavra. E essa palavra tem permanecido, Pai, de gerações em gerações, em milênios e milênios. E essa palavra chegou ao nosso alcance. No meio do esse caos, texto, nos ajuda, essa palavra que cura, que liberta, que salva, que transforma, essa palavra que traz vida, graça, Pai, que traz vida em abundância, que essa palavra venha transformar-nos por completo, que essa palavra venha nos fortalecer, Pai, para que nós possamos nos colocar de pé, para que nós possamos, Pai, trilhar os Teus santos e preciosos caminhos, ó Deus. Pai, que a Tua palavra possa transformar-nos por completo. Assim nós oramos, Pai, por todas aquelas pessoas que terão este conteúdo, que verão este conteúdo, que ouvirão essa palavra, que estão ouvindo ao vivo e o pós também, Pai. Pai, que essa palavra, Pai, possa ir de encontro a todas as pessoas, Pai, que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que creem no Senhor, Pai, para a glória do Teu nome. E nós oramos, e nós profetizamos, Pai, vida, socorro do Senhor, livramento do Senhor. Verdade, nós profetizamos, Pai, que a unção do Senhor é sobre cada um de nós. Verdade, e nós caminharemos não na nossa força, Pai, mas na força do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Amém. Que você possa compartilhar essa palavra e que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Libera uma palavra hoje e seja abençoado em o nome de Jesus. Estamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. A todos um excelente dia, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço a todos.